the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps in Afghanistan. Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. People matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre um dos personagens mais conhecidos da Idade Média Ocidental, cuja vida causou um impacto profundo no cristianismo, impacto que perdurou até aos dias de hoje. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Refiro-me a Giovanni di Pietro di Bernardone, mais conhecido por Francisco de Assis ou São Francisco de Assis para os cristãos. Neste episódio vamos, claro, analisar Francisco de Assis sob um ponto de vista histórico, não sobre uma perspectiva religiosa. Como acontece para quase todos os personagens medievais, a sua vida suscita vários pontos de interrogação e as suas biografias clássicas encerram diversas contradições. Francisco de Assis deixou algumas, poucas, fontes escritas, como cartas, uma delas a Santo António de Pádua ou de Lisboa, dependendo da perspectiva, algumas orações, bênçãos e, sobretudo, o seu testamento, que ditou pouco antes de morrer. O testemunho escrito mais antigo foi da autoria dos irmãos Leone, Ângelo e Rufino, e data de pouco depois da morte de São Francisco, ocorrida em 1226. Estes testemunhos relatam que Francisco continuou fiel até ao fim ao Evangelho e espírito de pobreza, mas também à desconfiança face aos livros e aos estudos. Ainda no século XIII, um ministro-geral franciscano, São Boaventura, escreveu a Legenda Maior, biografia de São Francisco que, a partir de 1266, tornou-se o cânon sobre a vida deste santo. Esta inspirou muitas outras biografias e escritos sobre São Francisco, quase todas as geográficas, misturando assim a realidade com bastante fantasia. Em finais do século XIX, o pastor protestante Paul Sabatier escreveu uma vida de São Francisco inspirada no Espelho da Perfeição, obra escrita no princípio do século XV por franciscanos espirituais. Nesta obra, Francisco de Assis é retratado como um místico a quem o cardeal Ugolino, futuro Papa Gregório IX, impusera a ortodoxia e uma regra institucional. Esta obra, também passível de crítica, teve o mérito de abrir caminho para novos debates sobre a figura de São Francisco de Assis. Como ponto de partida para o episódio de hoje, vou agora desenhar os traços gerais da biografia desta figura incontornável do cristianismo e até da história universal. São Francisco nasceu em 1182 na cidade de Assis, que então fazia formalmente parte do Sacro Império Romano-Germânico. Na altura, a Igreja enfrentava a contestação de algumas heresias, como a dos cátaros e albigenses, e também a dos valdenses. Todas elas foram objeto do nosso episódio de 7 de agosto de 2024. Em comum, a crítica aos abusos, ignorância e opulência do clero e da Igreja e o desejo de viver de forma despojada, consentânea com os Evangelhos. No Sacro Império Romano-Germânico, vivia-se então a longa disputa entre papas e imperadores, motivada pela questão das investiduras. 2 anos depois, foi eleito um papa marcante, Inocêncio III, que teve um pontificado relativamente longo para a época e fez frente aos imperadores Hohenstaufen. Foi este papa que reuniu o Quarto Concílio de Latrão, em 1215, que instituiu a confissão auricular e definiu que as novas ordens religiosas deveriam reger-se pelas regras já existentes, optando
entre a Beneditina e a dos Agostinhos. Foi também este Papa que, em 1210, deu o assentimento informal para a primeira regra dos irmãos menores, mais tarde conhecidos por franciscanos. O Ocidente cristão passava então por alterações relevantes, como o crescimento do mundo urbano e a afirmação das universidades em detrimento das escolas episcopais. O pai de Francisco, Pietro di Bernardone, é um produto deste mundo urbano, mais desenvolvido nos territórios italianos que noutras zonas do Ocidente cristão e das atividades que proporcionava. Pietro di Bernardone, casado pela segunda vez com Joana de Bourlemont, de origem francesa, era mercador na zona de Champagne. Terá sido por ser filho de uma francesa e pela ligação de Pietro di Bernardone à língua e cultura francesa que o jovem Giovanni, que gostava de falar em francês, começou a ser apelidado de Francesco, ou pequeno francês. Francesco cresceu, pois, de forma despreocupada na pequena cidade de Assis, integrado numa família com alguma relevância. Em 1202, já com 20 anos, participou na guerra entre Assis e Perugia, tendo ficado prisioneiro durante quase 2 anos, o que lhe deixou marcas na saúde para o resto da vida. Tanto, tal cativeiro não o impediu de voltar a pegar em armas. Em 1205, combateu nos exércitos papais contra os exércitos do imperador Frederico II Hohenstaufen. Por esta altura, terá ouvido uma voz que lhe disse para voltar a Assis. Quando regressou, deu mostras de um comportamento diferente, mais meditativo. Foi então que começou a aperceber-se da sua vocação, servir a pobreza em nome de Jesus Cristo, que via em todos os desfavorecidos, inclusive nos leprosos, que viviam à margem da sociedade. Foi também nesta altura que terá ouvido apelos interiores que identificou com a voz de Jesus Cristo. Quando meditava na igreja de São Damião a olhar para a cruz, Cristo ter-lhe-á pedido para reconstruir a igreja. A partir daí, Francisco despojou-se dos seus bens materiais para os entregar aos pobres. Ainda vendeu o cavalo e mercadorias de seu pai com a ideia de empregá-los na reconstrução da igreja de São Damião. Tal valeu-lhe a oposição do pai, que temia que Francisco lhe vendesse todos os bens. Francisco colocou-se então sob jurisdição eclesiástica, recebendo a tonsura e tornando-se penitente, um estado intermédio entre clérigo e leigo. Vestido com o hábito de ermita, Francisco começou a viver da caridade e de fazer pequenos trabalhos, como reparação de igrejas. Consolava leprosos e pregava o Evangelho nas povoações vizinhas da região da Úmbria. A sua personalidade carismática atraiu seguidores, como Bernardo de Quintavalle e Pedro Catani. Entre 1208 e 1209, Francisco era o centro de uma pequena comunidade de 11 penitentes que deambulavam pelas redondezas de Assis e tinham morada mais ou menos fixa numa pequena edificação em Rivo Torto, na zona pantanosa, fora das muralhas da cidade. Em pouco tempo, Francisco e a sua pequena comunidade cederam a incipiente edificação de Rivo Torto a um camponês que queria usar o espaço para abrigar o seu burro e outros animais. Então, o abade de São Bento de Subásio, comovido com o desprendimento daquela comunidade, permitiu que esta se instalasse na igreja de Porciuncula. Neste local, talvez o preferido de Francisco, a comunidade atraiu muitos seguidores, mas também foi olhada com desconfiança por parte do clero e população, que os confundia com heréticos. Para ultrapassar o problema, Francisco conseguiu que o Papa Inocêncio III recebesse, de forma a aprovar uma regra para a sua comunidade. Em 1210, o Papa Inocêncio III, que desconsiderou Francisco num primeiro momento, aprovou de forma informal a regra que este fixou para a sua comunidade, chamada de Ordem dos Irmãos Menores e baseada na pregação e pobreza absoluta. Nos anos seguintes, a comunidade centrada em Francisco continuou a crescer. Juntaram-se a ela o irmão Leo, futuro confessor de Francisco, e também Clara, que viria a ser a primeira das damas pobres, ou clarissas.
A partir de 1217, a Ordem dos Irmãos Menores passou as fronteiras de Itália, chegando ao espaço alemão, França, Hungria, Inglaterra. Alguns dos irmãos foram pregar para Marrocos, onde foram massacrados. A fama de Francisco também passou em muito as fronteiras de Assis. Eram-lhe atribuídos feitos notáveis e inexplicáveis, os milagres para os cristãos. Segundo a lenda, que não tem comprovação nas fontes, Francisco amansou um lobo em Gubbio, na província de Perugia, curou enfermos, expulsou demónios. Em simultâneo com a sua aura de santidade, os problemas no interior da ordem começaram a ser evidentes. Em 1219, houve controvérsia no capítulo da Ordem dos Irmãos Menores, pois alguns deles queriam seguir a regra de São Bento e serem liderados por dirigentes sábios. Francisco, que era avessa à procura do conhecimento para além da leitura das Escrituras, partiu então para o Próximo Oriente, ou Terra Santa, com o objetivo de evangelizar os muçulmanos. No enquadramento da mal-sucedida Quinta Cruzada, teve uma conversa temerária com o sultão do Egito, Malek al-Kamil, que, espantado pela sua coragem e desprendimento, deixou-o voltar a território cristão. Quando Francisco regressou à Itália, em 1221, apercebeu-se que a sua comunidade continuava em convulsão. Alguns irmãos tinham inclusive pensado que Francisco morrera no Próximo Oriente. A controvérsia quanto à pobreza absoluta e à procura do conhecimento continuava, com Francisco a exortar a primeira e rejeitar a segunda. Francisco, que tinha regressado doente da Terra Santa, ficou bastante desiludido com as controvérsias no interior da ordem e quis renunciar à liderança da mesma, situação que, aliás, nunca assumiu plenamente. Alternou então momentos de pregação com presença em ermitérios, onde era acompanhado por um número reduzido de irmãos. Por outro lado, procurou que a Santa Sé resolvesse as disputas internas da Ordem dos Frades Menores. O Papa Honório III designou então o cardeal Ugolino, futuro Gregório IX, como protetor da ordem fundada por Francisco. Foi já o cardeal Ugolino quem fixou as regras definitivas da Ordem dos Irmãos Menores, que datam de 1223, depois da Santa Sé ter rejeitado a sua primeira regra escrita, que data de 1221. As passagens místicas e poéticas que estavam na regra de 1221 foram substituídas por fórmulas mais objetivas. Ainda, a regra definitiva eliminou a possibilidade de desobediência a superiores indignos e admitiu a posse de livros, algo que constava da regra inicial. Tal terá indignado e desiludido Francisco, que então experimentava estados de êxtase e lamentava-se pelo futuro da ordem. Ao redor de 1224, num dos seus retiros em Monte Alvérnia, Francisco terá recebido os estigmas da paixão de Cristo enquanto meditava naquele mistério. Já quase cego, doente e com os estigmas a sangrarem e infectarem com frequência, Francisco compôs em Assis o Cântico do Irmão Sol, onde exprimiu toda a sua sensibilidade poética. Morreria em Assis a 3 de outubro de 1226, depois de ter redigido o seu testamento. 2 anos depois, foi canonizado por Gregório IX, antes o cardeal Ugolino, que redigira a regra da Ordem dos Irmãos Menores, que, obediente à Santa Sé e despida do misticismo e radicalismo igualitário inicial, contava já com cerca de 3.000 membros. Mas terá sido esta a intenção de Francisco? Henrique, de facto, há aqui, sendo este um personagem medieval, uma distância entre aquela que foi a lenda e até a biografia geográfica de Francisco de Assis, São Francisco, e os factos históricos. Uma das questões mais prementes, aquela que, como numa perspectiva histórica, mais nos poderá intrigar e assaltar, é se verdadeiramente Francisco de Assis teria a intenção de criar uma ordem como foi a dos franciscanos e depois se imaginaria aquela que seria o impacto desta ordem no Ocidente nos séculos seguintes. Eu acho difícil que ele tivesse qualquer intenção inicial.
acho natural que, à medida que as coisas evoluíram, ele fosse tendo objetivos um pouco mais ambiciosos do que aqueles que no início tinha. Vamos lá ver. Francisco é uma personagem central do misticismo, do gnosticismo, da natureza, do amor, da compaixão, da misericórdia, quer dizer, e portanto é uma figura central do cristianismo, sem dúvida absolutamente nenhuma. A gente pode, quer dizer, não se costuma fazer um ranking geográfico, ou seja, de qual é o melhor santo da igreja, um top, como nas escolas, um ranking do melhor santo, mas eu sou levado a pensar uma coisa absolutamente herética, que é, caso Jesus Cristo não tivesse existido, o São Francisco bem podia ser o Jesus Cristo, porque ele, de facto, só não nasce uma família com muito mais recursos que Jesus, mas ele, de facto, faz uma imitação da vida de Jesus, ou tenta fazê-la, não digo que a faça, incluindo com a popularidade que ele tem quase instantânea quando começam a correr os milagres que ele fez, porque ele fez muitos milagres, não foi só esse do lobo, foram muitos milagres, curou atribuíram muitos milagres. Exatamente. Mas o que é mais... Henrique, só aqui para completar o que estás a dizer, muito provavelmente até porque muitas pessoas o identificaram exatamente com a vida de Jesus, por ele ser um santo, exatamente. com muitas semelhanças. E com outra coisa, tu falavas aqui na possibilidade de ele poder ter sido... mas enquanto Jesus Cristo foi absolutamente precursor, exato, Francisco é um imitador, seguiu, não é? E inclusive mesmo como asceta e místico não foi o primeiro. Não, muito mas é o que vai mais longe. É o que vai mais longe, porque ele, vamos lá ver, ele não nasce num ambiente, quer dizer, nasce num ambiente religioso, toda a gente em Assis, cuja igreja era a igreja de São Rufino. Mas, quer dizer, nasce num ambiente religioso. Mas de um pai, numa família burguesa. Uma família de burgueses, que não era assim propriamente uma família, digamos, muito ligada à igreja, ou muito devota. E ele, aliás, a infância dele é uma infância completamente desgraçada para os parâmetros da época, deve ter sido como a nossa. que aliás foi bastante pacata para os parâmetros da época. Para os parâmetros da época. Da nossa época. Mas ele teve uma infância absolutamente banal, de estudante, de tipo que fazia distúrbios, bebia uns copos e não sei o quê. Portanto, ele não foi uma pessoa dotada de grande... Nesse aspecto... Sim, santo desde o berço, quase. O mais parecido com ele nesse aspecto teria sido, no século IV, o Santo Agostinho de Hipona, que também, só muito tarde é que se converteu. Esse aí converteu-se, não é? Ao cristianismo e depois tornou-se doutor da igreja. E mesmo, até sob o ponto de vista dos seus biógrafos, sim, o facto de não ser um santo desde o berço também era importante salientar, porque ele provavelmente não terá feito nada de absolutamente extraordinário, não terá sido um grande pecador antes de se ter convertido. Seria absolutamente normal. Não tinha idade ainda. Não tinha idade. Não, mas ele tem este chamamento já tarde, com 20 anos, portanto, com 20 mas ele não foi um pecador extremo, terá sido um jovem absolutamente normal. Mas isso também o Santo Agostinho também não foi. Não é? Mas os seus biógrafos realçam exatamente alguns excessos que ele terá feito na juventude, exatamente também para salientar e marcar a sua diferença, não só com a santidade, como a imperfeição, mas não é? Não ser um Deus. Repara nisto. A gente agora olha para ele, depois já vamos falar mais em concreto da vida dele, olha para ele, agora a 1000 anos de distância, não é? Verdadeiramente, praticamente 1000 anos, 900, sim, 800 ou 900, e o que é que a gente vê? Vê um homem que está perante uma igreja em crise. Sim. Mas ele nunca se mete mesmo nas guerras da igreja. Ele nunca toma, eu sou pelos guelfos, não, eu sou pelos gibelinos. Ele nunca entra nessas guerras que eram próprios aos cátaros, que também são coevos e os valdenses. Exatamente. Ele porque nunca se mete nem na cruzada contra os cátaros, nem diz nada a favor dos cátaros. Ele tem uma via completamente dele. E é de tal modo. E essa via é uma via que é muito próxima, digamos, daquilo que há de ser a reforma no século XVI.
Sim, há quem diga até que ele inspirou. Ele inspira todo o essa humanismo reforma. e toda a reforma, não é? Porque inspira no sentido de que é um precursor, é um visionário. E como é que ele lá chega? Eu acho que como ele lá chega é absolutamente comovente. Se a gente acreditar naturalmente na história que nos contam, mas porque é que não Claro. havemos de acreditar nela e acreditamos na Batalha do Ourique? Também Sim. não vale a pena estar Eu não acredito na Batalha de Ourique, Eu pelo também- menos na Batalha de Ourique mítica. Sim, eu Acredito também na não. Batalha de Ourique Claro. factual. Eu também não, mas o que eu estou a dizer é que é o seguinte: em todas as biografias dele, há o evento marcante que ele tem. Ele olha para um leproso e de repente Sim. e fica a olhar para ele e de repente sente que o tem que o abraçar e de repente sente que o tem que o afagar, que lhe fazer um afago na cara e chora com ele e ele começa a sentir uma necessidade, não dele só, mas do mundo, da igreja, do mundo dele, no fundo, ter compaixão Exato. pelos Porque a pelos grande mais diferença, por desprotegidos. exemplo, para um São Paulo que se converteu verdadeiramente Sim. porque era pagão, Era pagão. é que Francisco não era pagão, era cristão. O que ele passa a ver a partir daí, portanto, no fundo o que foi, não a sua conversão, mas a sua mudança, é que ele passa a ver no outro Jesus Cristo. Exatamente. E, quer dizer, Em ele teve- todos os outros Jesus Cristo, até nos leprosos que eram considerados... Pois, que ele está a andar e ouve o sino. Que os leprosos eram obrigados a andar com um sino, na Com Idade sino, Média, sim, como sim, tu sim. sabes. Nem podiam entrar Nem podiam nas entrar nas cidades, não cidades, podiam eles nos tinham arrebaldes. que andar com um sino para saber, para não chegarem a eles, e ele chega lá, não é? E, portanto, ele, digamos, tem a sua estrada de Damasco, já que falaste no São Paulo, não é? Em que o São Paulo, que é na estrada de Damasco, São Paulo se converte e deixa de ser um perseguidor de Cristo para passar a ser o outro dos apóstolos de Cristo, embora nunca Sim. nunca o tenha visto vivo. Eu provavelmente acho que também nunca ouvi um morto, mas a escritura Isso diz aí, que sim, mas, ou deixemos ressuscitado, isso é outra à história. consciência de cada um. Mas São Paulo é uma pessoa importantíssima na igreja, bem, mas é como organizador da igreja. Como organizador e noutro aspecto em que ele é muito importante, é que ele diz, bom, isto não é só para judeus, que é a grande discussão que ele tem, se é preciso ser circuncidado para ser cristão ou não. Sim. Porque havia quem defendesse que sim, são Sim. os judeus e os circuncidados é que podiam ser cristãos, verdadeiramente. E ele diz, não, é para todos. É. Isto é assim, vá. E é com São Paulo que a igreja deixa de ser uma seita, o cristianismo Exato. deixa de ser uma seita e passa a ser universal. Católica. Católica. Que é o que Exato. quer dizer universal em Exato. grego, não é? Bom, agora, aqui o nosso Francisco tem outra coisa, quer dizer, ele morre em 1226 e é canonizado em 28. Isto é uma coisa, é uma rapidez como nunca se voltou a ver na história Henrique, das mas canonizações. aí também há uma coisa. Há aqui, voltando atrás àquela ideia do que foi a sua estrada de Damasco e a sua visão de Jesus Cristo no leproso, que é absolutamente revolucionário ao tempo. Pois. Porque ao tempo a ideia medieval de o homem era uma criatura imperfeita e Exatamente. estava na terra, no seu purgatório terreno e a O Val de penitenciar-se Lágrimas. no seu Val de Lágrimas. Pois. Esta ideia de que em todos, inclusive nos mais humildes ou nos mais doentes, se vê Jesus Cristo, é absolutamente revolucionária porque é o ponto de partida para a ideia de igualdade, que é um regresso também muito à ideia do primitivo cristianismo, Do cristianismo primitivo. onde muitas destas heresias de que falámos, e nós também já num programa anterior que eu mencionei, no episódio anterior, falámos dos cátaros e dos valdenses, estes movimentos heréticos baseavam-se muito na ideia também de um despojamento e de crítica a um clero, à ostentação do Exatamente, clero. Mas aqui, E aqui a grande diferença exato, é uma é diferença que brutal. São Francisco não contesta a hierarquia eclesiástica e não pretende criar algo à parte. Não contesta, Não no contesta sentido no sentido... de obedece. Sim, Obedece. ele não, Tanto que não faz nada ele muito contra. a contragosto, a acreditar também na biografia, e eu acredito que aí há fontes que comprovam a sua desilusão com a regra final dos franciscanos, que já não prevê uma pobreza tão radical Sim. como as regras iniciais, como a regra que ele, Claro. em 1210,
apresentou a Inocêncio III, e que Inocêncio III, até desdenhando numa primeira fase, porque ele chega à cúria papal portanto, no estado em que andava, não é? Parecia, não, era verdadeiramente, vivia a mendigar e, portanto, apareceu absolutamente despojado na cúria papal, tanto nessa regra de 1210 como depois em 1221, regras em que eram as que estariam mais diretamente relacionadas com o pensamento de São Francisco de Assis. Havia esse despojamento radical. Algo que depois já não existe na regra de 1223, que é aprovada pelo Papa. E depois também a canonização é feita pelo cardeal que tinha sido nomeado pela Santa Sé para enquadrar esta ordem numa altura em que ela tendia para a fragmentação. Ou seja, há quem questione muito até que ponto é que a Ordem dos Irmãos Menores, tal como foi estabelecida em 1223, e depois a canonização tão rápida de Francisco de Assis, 2 anos depois da sua morte, tendo o Papa Gregório IX deslocado expressamente a Assis para o canonizar, não é também uma obra de Gregório IX que, obviamente, numa altura de heresias, sim, precisa de um polo precisava unificador. de um polo unificador. Só para fechar esta ideia, não falámos aqui de outra ordem muito importante, que é contemporânea dos franciscanos, É de Santo Inácio de Loyola? Não, que é a Ordem de São Domingos de Gusmão, os São dominicanos. Domingos, claro, o Guzmán que vai combater os cátaros. Que vai combater os cátaros, que é também uma ordem que depois Gregório IX é um Papa importantíssimo, porque também é o Papa que estabelece a Inquisição medieval. Exato. Domingos de Gusmão é interessante porque é apontado, e aqui por contraponto com Francisco de Assis, quase estará no top dos santos. Domingos de Gusmão estará mais abaixo na tabela. Até porque for da Opus Predicante, que foram aqueles que fizeram a Inquisição. Mas curiosamente, os dominicanos. São Domingos de Gusmão nunca foi inquisidor, porque a Inquisição é posterior à sua morte. Pois é. Os dominicanos, sim. Os dominicanos, mas portanto, também houve aqui, depois de Gregório IX, que nestes 2 movimentos, que foram sem dúvida os movimentos mais importantes que surgiram no século XIII, os franciscanos e os dominicanos, enquadrou-os na Igreja e não os deixou fugir para a heresia. Há bocado disse Loyola, e o Loyola é muito depois. século XVI. É muito depois. Também já falámos neles neste episódio. E também são importantes, jesuítas. mas onde vir a ser. Mas curiosamente, como tu disseste bem, o Francisco de Assis era São Francisco de Assis, não parece o candidato do Partido Socialista. Esse é o Francisco Assis, não de Assis. Esse é de Amarante, por acaso. Mas o Francisco de Assis é o contrário dos cátaros, no sentido em que os cátaros, apesar de criticarem a riqueza e as coisas e tal da Igreja, a opulência e isso tudo, tinham uma doutrina que era, digamos, que afunilava aos eleitos, quer dizer, não, ao estabelecia hierarquias. Exatamente, ao contrário. São Francisco é igualitário. É completamente igualitário. Aliás, ele acha que os animais são nossos irmãos. Ele é o santo padroeiro do PAN. Quer dizer, se o PAN não quiser aceitar esta ideia, pode utilizá-lo como santo padroeiro. Ele falava com as aves, ele falava com os animais. Diz, não é? Diz. Falava com os animais, ele dizia que os animais eram irmãos, nossos irmãos. Enriquia a natureza também. Toda a natureza. Ser um professor do humanismo e do Renascimento. E do PAN. Eu não iria a tanto. Não, eu também estou a brincar um pouco. Agora, ele, além dessa questão, ele depois tem uma outra revelação brutal, que é quando ele decide fazer a ordem. Quer dizer, esta do leproso é quando ele decide fazer uma coisa que é bastante dura, que é dedicar-se completamente à causa dos pobres. E para isso ele vai ser o quê? Pedreiro. Ele vai ajudar a construir várias igrejas na região, ou a reconstruir várias igrejas na região dele. Mas depois ele ouve uma homilia sobre Mateus 10. Ou sobre São Mateus, sobre uma parte do Evangelho de São Mateus. E há uma frase que o impacta, que é: não procurem ouro, prata ou cobre para levar nos bolsos. O voto de pobreza. Exato. Ele acha. E outra, que é mais à frente, Mateus já 10, 35,
diz: vim de facto trazer a divisão entre filho e pai, filha e mãe, nora e sogra, que é citando Jesus, Mateus a citar Jesus. E ele, de facto, zanga-se com o pai em nome da sua crença. Sim, sim, sim. Numa zanga brutal. Ele diz: eu a partir de agora tenho um único pai, que é o pai do Que é céu. o pai do céu, E sim, não, sim. e não devo respeito a mais nenhum. Ele corta e Exatamente. entrega-se à E jurisdição faz a eclesiástica. tonsura, faz a tonsura, Faz que a é tonsura, que é... aquela carequinha que agora já não se usa, mas Sim, é que é- pena. que Bem, ficava-lhe bem. Agora, ele O que quando também faz mostra, Henrique, o respeito e a aceitação que ele tinha da hierarquia eclesiástica. Porque ele não se entrega, ou seja, ele não corta com o pai e não se entrega a à ele sua próprio. via. Exatamente. Entrega-se à jurisdição eclesiástica. Mas ele tinha aqui, digamos, como que duas... Há um filme italiano sobre a vida de São Francisco que tem lá uma coisa que eu não sei se é verdade, que é quando ele sai daquela igreja de Portiúncula, penso que Sim. se chama assim, Que era a preferida dele. que era a preferida, e sai com uns 7 ou 10 ou 15 seguidores. Eles dizem assim: agora vão pregar, não é? Diz o São Francisco. E eles dizem para onde? E o São Francisco diz-lhes assim: bem, andem à volta sobre vocês próprios, e quando estiverem tontos e caírem, para o lado que estiverem virados é para o lado onde vocês vão pregar. O que parece uma cena um bocado hippie, não é? Porque ele também tinha... Sim. Quer dizer, não sei se esta concreto foi, mas ele tinha cenas um bocado hippies. Sim, místicas, Sim, de êxtase. de êxtase e de coisas assim. E a Igreja, no sentido, o Vaticano, Roma, Ortodoxia. digamos, olhava para aquilo com uma certa desconfiança. E ele, apesar de ter fundado uma ordem, que hoje é uma ordem importantíssima, a Ordem dos Franciscanos, e mais a Ordem das Clarissas, a Ordem dos Frades Menores. Aliás, há 3 divisões neste momento. Sim. 3 divisões, que não são divisões, são 3 ramos assentes pela Igreja. Sim, e muitas declinações. E muitas declinações da Ordem dos Franciscanos. Apesar de ele ter feito isso, ele nunca foi, digamos, um santo tão... E tendo sido canonizado tão rápido, ele nunca foi um santo... Ele, por exemplo, nunca foi doutor da Igreja, porque de facto ele nunca... Não, aliás, nunca porque escreveu, porque nunca, ele, exatamente. ele Porque ele desprezava o conhecimento para além do acreditava Evangelho. mais no sentir do que no saber. É. E Era mais sensorial do que intelectual. Do que intelectual. Ele nunca foi... E repara uma coisa, nós chegámos a 2015, penso que foi em 15, e pela primeira vez temos um Papa que o homenageia, que se chama Francisco. Sim. E que, sendo jesuíta, curiosamente, na formação e da ordem... Sim, é muito franciscano de... Exatamente. Não, há uma dúvida até se ele, Francisco, é em homenagem ao Francisco Xavier, jesuíta, ou homenagem ao Francisco Assis. Eu acho que é. Não, mas ele respondeu. Francisco de Assis, claro. O Francisco, o Papa, respondeu claramente que era Francisco de Assis. E toda a ação dele é um bocado inspirada, penso eu, naquilo que foi o Francisco de Assis. Neste despojamento. O que depois São despojamento, Francisco exato. teve foi um despojamento radical, Claro. em que ele próprio não se considerava, por exemplo, o líder da ordem. Ou seja, depois chegava-se aqui a situações paradoxais. Portanto, o Papa agora vem homenagear este São Francisco de Assis, que é de facto um homem absolutamente notável de despojamento. Sim. Não, quer dizer, não há... O que nós podemos questionar é se faz sentido um despojamento radical, ou seja, o não aceitar rigorosamente nada. Porque, em teoria... Faz sentido para quem? Porque para mim não faz. Para ti, se calhar, não, também não. Não, mas- estou a dizer viver certa... Porque, em última instância, repara, fazendo aqui um exercício, era sempre preciso que esta não fosse uma situação copiada por todos. Porque se houvesse um despojamento radical de todos, pura e simplesmente todos, ao receber o que quer que fosse, entregariam imediatamente a outra pessoa. Ou seja, ninguém quereria rigorosamente nada. Portanto, a sociedade, A tal como ideia existia... radical de Jesus era um pouco essa, não é? Se queres ser meu seguidor, dá tudo o que tens aos pobres e vem comigo, diz ele a um rico que dizia que queria ser o seu seguidor. Portanto, a ideia, aquele despojamento... Sim, mas inclusive, por exemplo, poderes ter uma sede para a ordem, um sítio onde viver, que todas as outras ordens tinham, os franciscanos, numa fase inicial... Sim, mas uma caverna que mal veio um
um camponês que precisou de usar a caverna para pôr os seus animais, ele imediatamente cedeu, não é? Porque os animais eram nossos irmãos. Os animais eram nossos irmãos. Mas depois acabou por ser ele a ficar, esse camponês, na posse daquele casebre. Portanto, é difícil de levar isto a um extremo. Portanto, e foi um bocadinho esse radicalismo inicial de despojamento que foi corrigido na regra de 1223, que acaba por ser a regra definitiva dos franciscanos. Ou seja, é possível já viver numa sede, habitar cultivar terra, ou seja, ter alguma propriedade, mesmo que coletiva, porque há aqui uma diferença. Por exemplo, quando associam muito também São Francisco com alguns movimentos mais contemporâneos que são contra a propriedade privada, mas defendem a propriedade coletiva. Aqui nem havia uma propriedade coletiva. Pura e simplesmente havia um despojamento total, ninguém tinha bens. O que tu estás a falar é da regra bulada, que é com a bula, exato. Leva com a bula, não é? Exato. Existiram 13 e a última é que tem a bula. Mas oficial. A regra não bulada, se tu me deixares ler aqui umas passagens, é engraçadíssima, porque a regra anterior. Todos os frades em qualquer lugar em que estiverem em casa de outros para servir ou trabalhar, não sejam mordomos nem chanceleres, nem estejam à frente das casas em que servem, nem recebam algum emprego que cause escândalo ou produza detrimento para a sua alma, mas sejam menores e submissos a todos os que estão em casa. Exato. Mas isso, Henrique, essa foi a regra. Essa regra que é de 1221, a não bolada, que não foi aceita pela Santa Sé. E os frades que sabem trabalhar, trabalhem e exerçam o mesmo ofício que sabem, se não for contra a salvação da alma e se puder ser feito honradamente. Pois diz o profeta, comerás do fruto dos teus trabalhos, és feliz e estarás bem. E o apóstolo, quem não quer trabalhar, não coma, e cada um que fique na arte e ofício a que foi chamado. Isto é citado da Bíblia, dos Coríntios. Sim. Tinha passagens bíblicas. E pelo trabalho possam receber tudo o que for necessário, menos dinheiro. Isto é uma coisa que é curiosa, porque ele é contra o dinheiro, é a favor da troca direta, não é? E quando for necessário, vão pela esmola, como os outros pobres, e possam ter ferramentas e instrumentos convenientes para os seus ofícios. Todos os frades esforcem-se por soar em obras boas. E depois cita o São Gregório Magno, não sei o quê. Está escrito, faz sempre alguma coisa boa para que o teu diabo te encontre ocupado. Ora bem, quer dizer, o que eu quero dizer com isto é, ele não defendia bem isto, repara que diz sempre os frades, ele não defendia isto para a sociedade toda. Ele defendia isto para a sua ordem de frades menores. Sim. E porquê é que eu acho que ele defendia isto e porquê é que era tão radical? Porque na altura, e foi isso uma das desgraças da Igreja, até hoje, foi a gente olhar e ver que aquilo era um bocado como bem prega São Tomás, façam o que ele diz, não façam o que ele faz. Porque a Igreja ia-se enchendo de riquezas. Mesmo as ordens religiosas, as beneditinas, iam ficando cada vez com mais dinheiro, com as dádivas, e ele tinha um corte radical com isto tudo. Em todo o caso, tu tinhas uma outra ordem mendicante, que era justamente os dominicanos, portanto, por contraste, em que não era levado, esse despojamento não era levado de forma tão radical como os franciscanos. E era um bocadinho mais adeptos de usar a espada do que propriamente os franciscanos. Sim, também. E havia mais ordens mendicantes, até os templários começaram por ser os pobres cavaleiros da ordem do Até rapidamente se tornarem para uma espécie de banco e despertar a cobiça do rei, nomeadamente o rei de França, não é? Que os mandou matar a todos e portanto, todos os conseguiu. E portanto... Mas isso precisamente, ou seja, uma ordem que advoga o despojamento total e extremo seria ou não uma utopia? Claro que é uma utopia, mas eu acho que o São Francisco, como todos os grandes místicos, acham que as utopias são para realizar. Claro. E portanto, quer dizer, ele quer realizar uma utopia. Quer dizer, mas por isso é que ele se desilude profundamente. Se tu fores ver o Buda ou o Confúcio, que nem sequer são deuses, não é? Que são homens, eles também queriam realizar uma utopia. O Gandhi, o Mandela quis realizar uma utopia. Temos pessoas próximas. Por isso é que o próprio Gregório IX, ao aperceber-se destas características, enquadra a ordem e dá-lhe então esta regra bulada, portanto com uma bula,
que é aceito pela bula sim, do Papa que é, de 1223, em que algumas das características com que a Ordem se desenvolveu durante a década de 1210, portanto, desde que a regra foi informalmente aceite por Inocêncio III até aos primeiros estatutos escritos, tendo já existido pelo meio capítulos, e nos vários capítulos, portanto, reuniões gerais da Ordem, há controvérsia interna exatamente por estas questões, não só por estas questões, como também a questão do saber, de deve-se ou não procurar o conhecimento, exatamente, em que, ao que parece, e segundo dizem as fontes, Francisco de Assis, São Francisco, era muito adverso a que se pudesse usar os livros, porque os livros na altura eram um bem caro e era considerado quase como um luxo. Mas, quer dizer, eu tenho que dizer, eu não estou aqui a defender o São Francisco, também não sou... Nem eu estou a atacar, de forma nenhuma, pelo contrário. Agora, eu acho é que ele tem esta radicalidade toda, porque ele vive num mundo em que esta radicalidade às tantas se torna necessária para reequilibrar. Tanto que ele, quando aparece a regra bolada, ele diz, está bem, há aqui uma hierarquia mas da qual eu me quero afastar. Exatamente. Há uma hierarquia espiritual que sou eu que defino, e depois há outra hierarquia que já não é bem espiritual. Sim, mas ele, a partir de 1223, os 3 últimos anos de vida dele... Que é eclesiástica, como ele diz. Estes 3 últimos anos da vida dele, desde que o cardeal Ugolino estabelece, porque é muito o cardeal Ugolino que estabelece a regra, muito mais do que São Francisco. A regra de 1223, São Francisco progressivamente afasta-se da comunidade e passa cada vez mais tempo nos tais retiros e é quando ele recebe os estigmas. É que ele vê-se a si próprio, o Francisco, como mensageiro do mandato divino e acha que a regra dele não pode ser alterada. Quer dizer, ele compreende que para aquilo que ele chama a hierarquia eclesiástica, ela tenha que ser outra, mas não para ele. Pois, e aí de facto a grande diferença... Ele diz, não, a minha regra foi meditada por Cristo e é uma traição a Cristo que a inspirou, não é? Que é a autoridade suprema, vir-se a alterar isto. E é por isso que ele depois é o primeiro cristão estigmatizado. É preciso aqui explicar um bocadinho o que é estigmatizado. Sim. O que quer dizer que ele tem no corpo as marcas das chagas de Cristo. Portanto, nasce-lhe uma ferida nas mãos, nos pés e em todos os sítios onde Cristo sofreu na cruz. Sim. E isto é uma coisa que depois, aliás, daí para a frente, há imensos estigmatizados na história da Igreja. A gente não sabe se verdade ou não. E esta também não sabemos se verdade ou não. Este fenómeno é de 1224, portanto, um ano depois da aprovação da regra. Exatamente. Em que ele vê um anjo, já agora aproveito para explicar que um anjo vem da palavra grega angelos e quer dizer enviado, não quer dizer mais nada, não é nada de transcendental, embora seja, porque é enviado por Deus, não é? Mas, enfim, é metafísico. É metafísico, claro. Mas quer dizer, ele vê um anjo e ele, quando vê o anjo, ele sente-se estar a ser estigmatizado, ou seja, ele sente aquelas dores, diz ele, não é? Aos amigos, sente aquelas dores. Aliás, no fim da vida, os amigos dizem que ele deitava sangue demais e que às vezes até desmaiava. Das feridas desmaiava por causa daquelas feridas e tinham que limpar as feridas e tinham isso tudo. Sim, e tal. E há vários testemunhos, as fontes confirmam que de facto há vários testemunhos que ele procurava esconder os estigmas, mas que depois da morte houve vários testemunhos que viram... Sim, resta saber se ele os auto-infligiu, se claro. Apareceu e também as fontes têm que se fazer crítica das fontes. Sim, as fontes também não são. Mas, quer dizer, de qualquer modo, digamos que a sua radicalidade seja por imposição divina, seja por imposição própria, a sua radicalidade vai tão longe como isto, que ele diz, Aquilo que da Igreja ainda hoje se diz que a santidade é a imitação de Cristo, não é? Sim. A imitação de Cristo dele é tão profunda, que ele chega a sentir as dores que Cristo deve ter sentido quando foi crucificado. É uma coisa que é a sua profunda inovação, foi ver em cada ser, sobretudo em cada ser humano,
uma recriação, de ver Cristo em cada ser. É verdade. Isso é que é de facto a sua grande inovação, por assim dizer. Ele era de facto, foi de facto é uma pessoa que aparece, não digo uma vez no século, mas se calhar só uma vez no milénio, ou uma vez em qualquer coisa, porque ele era de facto uma pessoa, se tudo o que se diz dele corresponde, mesmo com 1/10 do que se diz dele corresponde à verdade, ele já era uma pessoa muito pessoa com um carisma muito especial, muito grande, que numa altura crucial em que a Igreja de facto podia-se ter fragmentado pelas heresias, não é? Este é o período áureo das heresias, dos cátaros, eu sugiro aos nossos ouvintes que ouçam também esse programa que é de agosto de 2024 sobre as heresias cátaras, em que é contemporâneo deste tempo de São Francisco e de São Domingos de Gusmão, em que a Igreja se podia ter fragmentado. Ele é o São Domingos de Gusmão é mesmo, a ordem é mesmo criada para combater as heresias, sim. Pois. Neste caso é uma ordem que surge e que integra muitos ou místicos ou desejosos de um despojamento maior, de viver o cristianismo num despojamento e a religião num despojamento maior, e mantém-os congregados sob a ortodoxia católica. E isso também, para a Igreja, para a história da Igreja, torna São Francisco essencial. Quer ele quisesse ou não, porque é uma dúvida que fica, que a regra final da sua ordem, que foi aprovada e bolada, portanto, foi escrita em 1223, estivesse ou não próxima daquele que era o seu pensamento. Depois também, durante muito tempo, como eu disse na introdução, há uma primeira biografia de São Francisco de Assis, logo de 1266, que acaba por fixar o cânon. Sim, mas depois no século XIX... E depois isso, obviamente, que foi uma nova revisão crítica das fontes. E, portanto, a questão essencial é perceber até que ponto é que depois a ordem franciscana é ou não um reflexo fiel daquele que foi o pensamento, a ideia e as intenções de São Francisco de Assis, sendo que parece inquestionável que São Francisco de Assis foi um ortodoxo no sentido em que aceitava sem hesitações e sem contestar a hierarquia eclesiástica. Mas também foi heterodoxo neste aspecto. Agora teve um lado... Era que até aí aceitava-se que tudo o que era a carne, tudo o que era a natureza, tudo os animais, isso tudo não eram exatamente obras de Deus. Quer dizer, sendo obras de Deus, não eram manifestações da sua bondade, pelo contrário. E é São Francisco, por isso é que ele é o patrono dos animais e das florestas e das plantas e de tudo. E há bocado dizia na brincadeira que eu podia ser também o patrono do pano e de partidos. Se bem que, Henrique, ele, ao contrário também da lenda e de algumas fontes, não era vegetariano. Não, ele comia cabrito. Ele comia carne. Ele comia carne. Assim. Não muitas vezes, pelos seus votos de pobreza, mas... Não, porque eles comiam pouco, no geral. Agora, ele vê, é talvez a primeira pessoa que vê e o proclama completamente que toda a obra de Deus é uma expressão da sua bondade. Portanto, todo o mundo deixa de ser um vale de lágrimas, como era considerado. E passa a ser uma expressão da bondade de Deus. E o reflexo. E os próprios animais, e as pessoas, e a carne das pessoas. Quer dizer, não era só o espírito, era a carne, era tudo. E nesse aspecto, ele... É um precursor do humanismo. Não sendo um teólogo, é um grande precursor de muitas doutrinas depois que vamos encontrar no século XV e no século XVI, como tu dizes. Muito bem. Bom, Henrique, ficamos hoje por aqui, desejando uma boa Páscoa aos nossos ouvintes. Henrique, até para a semana. Até para a semana. Boa Páscoa também para ti. E para ti também. Obrigado. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Gustavo Carvalho e Tomás Delfim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso.
Liberdade para pensar.